Já estou de volta, estou aqui na nossa sala. Hoje eu recebo no nosso estúdio a psicóloga Rebeca Faislon para falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância, gente, da campanha de prevenção ao suicídio. Doutora Rebeca, muito bom dia, obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. Um dia tão importante, né? Feriado, e as pessoas estão em casa ou estão ligadinhas na TV e não se deram conta de cuidar da saúde da mente ainda. E aí, conversando anteriormente aqui com a senhora me disse assim, os consultórios estão lotados, talvez como nunca estiveram. Exatamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E quando a gente fala desse período da saúde mental, nós percebemos que é algo que tem que ser falado o tempo todo, né? Porque faz parte da nossa formação enquanto existência, enquanto constituição humana. Mas, inevitavelmente, enquanto sociedade, somos muitas vezes despertados em momentos específicos a se atentar a algumas questões, tanto do trato do cuidado físico, como do cuidado psicológico. E nesse período aí que a gente pode dizer que já, não diria que estamos acostumados, né? Mas já não é mais a surpresa como foi ano passado, da pandemia, do processo pandêmico. Hoje, as pessoas já entendem, porque estiveram ano passado mais reclusas, mais em casa, a identificação de como é que eu estou. Por que eu tenho funcionado dessa forma? Porque, às vezes, me encontro tão irritável, porque o humor está deprimido. Então, hoje, eu percebo que as pessoas estão se atentando mais para essa leitura de si, do seu estado emocional, do seu estado de humor. E aí, quem está em casa, como é que tenta se perceber ou perceber quem está do lado? Porque como é um período de pandemia, como é um período de, infelizmente, notícias tão, por vezes, assustadoras, a gente está mergulhado, infelizmente, em crise política, financeira, sanitária. Como é que dá para perceber que é uma preocupação legítima ali, ou uma preocupação pelo cenário, ou é algo que realmente já passou, não é algo normal mais, já é algo patológico? Quando a gente pensa nesse processo de adoecimento, a gente precisa sempre analisar as nossas cognições, ou seja, como é que está a nossa forma de pensar, de analisar as situações à nossa volta. Então, a desesperança é uma cognição, ou seja, é uma crença negativa sobre o futuro, sobre o que perspectivar sobre o futuro. Então, geralmente, a desesperança ela vem acompanhada dessa crença de que não vale mais a pena investir no futuro, essa crença também voltada para si, como a gente chama na psicologia, a tríade cognitiva, a visão de si, determina a visão que você tem do mundo e a visão que você tem do futuro. Então, quando a gente pode pensar nessa linha tênue entre normalidade e o adoecimento e a patologia, é quando essa desesperança começa a ser um padrão de funcionamento da forma de pensar do indivíduo. Ah, não adianta fazer mais nada, porque minha vida é muito difícil, tudo que eu faço não dá certo, o futuro do país é o pior possível, então por que eu vou acreditar em algo? Então, a gente começa a dizer que o preditor para esse adoecimento, vindo com o aspecto da depressão, da própria ansiedade, começa por essa construção desse pensamento que a gente chama de desadaptativo, em que o indivíduo não consegue mais se adaptar à realidade posta, e aí, então, ele desacredita nessa realidade de mundo, de futuro e de si mesmo. E o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Fisicamente. Sim. Por vezes, a gente começa a sentir dores que nós não sentíamos, né? E com muita frequência. Algumas pessoas começam... a gente está comprando muito pela internet porque tá as lojas físicas, no caso, no período em que estava fechado. Mas você começa a perceber que está comprando demais. Outros, a questão da alimentação. Sim. Então, o nosso corpo vai dando sinais. Exatamente. E nós somos seres, Lorena, bem interessantes, porque nós temos uma tendência a tratar as dificuldades e as dores com compensações, como estratégias evitativas. Então, por exemplo, se eu estou muito triste, se eu estou muito abatido, qual é a tendência compensatória? Ah, eu tive um dia muito difícil de trabalho, então agora eu vou comer tudo que eu tiver de comer, porque é a justificativa para poder me gratificar por algo que eu entendo que foi o meu dia muito corrido. Então, a tendência humana é trabalhar com essas estratégias compensatórias evitativas da dor.
E aí é que a gente vai entrar nas construções de compulsões alimentares. Nesse período pandêmico, os problemas relacionados ao aumento de peso, à obesidade, aumentaram consideravelmente, justamente porque é muito mais fácil eu ter algo concreto que eu possa me apegar, como comprar compulsivamente, como comer compulsivamente, do que, de fato, tentar perceber como eu estou enquanto funcionamento e processamento do meu pensamento. Porque o que é subjetivo, ele requer uma investigação. E investigação requer tempo, requer disposição para a descoberta, requer responsabilidade, envolvimento, uma relação colaborativa com o terapeuta. Nós temos uma cultura muito acostumada a receber. A cura é muito posta para isso. Onde é que eu encontro? Qual é a farmácia que tem um remédio que cura a minha dor? E quando a gente pensa no contexto emocional, você não encontra a cura, você constrói o que a gente chama especificamente nos transtornos de remissão parcial e remissão total desses sintomas. Mas precisa haver o engajamento. A gente chama desse empirismo colaborativo, em que o indivíduo estabelece um vínculo com um profissional de psicologia, e também a depender da construção, se for um transtorno também com o psiquiatra, que precisa ter uma equipe trabalhando nessas construções. E aí, então, a gente tem uma cultura que é muito voltada para essa realidade. Eu recebo, eu encontro aonde para não sentir mais tristeza e dor, para não sofrer mais. E eu vejo que existe um processo muito grande relacionado ao sofrimento na questão do mito. Não, quem sofre é quem é infeliz. Quem sofre é porque tem algum problema. Quando, na verdade, o sofrimento é parte inerente à vida humana. E eu costumo dizer que, quando está havendo o sofrimento, é porque a gente está em movimento e está sendo comunicado a gente que algo está fora do lugar e precisa ser ajustado. Então, o sofrimento é o socorro, muitas vezes, que a mente dá para que nós possamos mudar as direções, mudar as formas de pensamento. E é interessante porque o adoecer, muitas vezes, Lorena, funciona, entre aspas, como uma parada obrigatória para que o indivíduo tome consciência de si. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas o adoecer é sempre ruim. Nem sempre. Às vezes, o adoecer vem como essa parada obrigatória que faz o indivíduo entender, peraí, como é que eu estou? Que caminho que eu estou traçando aqui? Que caminho que eu estou traçando? Eu estava seguindo todos os meus dias assim, acordando no automático, fazendo todas as obrigações, porque as pessoas pensam que a vida é cumprir obrigações estabelecidas e impostas. Por exemplo, hora de entrar no trabalho, relatórios a entregar. Essa obrigatoriedade faz parte da vida humana, mas eu não me mantenho pelas obrigatoriedades, eu me mantenho pela forma como eu me sinto e penso sobre mim mesma. Somos uma máquina, mas uma máquina com emoções. Exatamente, e até máquina precisa de reparo, né? E parar um pouquinho, senão ela pode aquecer e pifar. Exatamente. E aí, esse mês é um mês realmente de também fazer esse alerta para que as pessoas se despertem e entendam. Quem nunca, talvez, em casa não tenha passado por um psicólogo ou um psiquiatra, vocês, inclusive, fazem a pergunta se tem alguém na família, que já acabou cometendo suicídio, porque pode ter um fator genético aí. Sim, exato. Quando a gente pensa nos transtornos, e pensando especificamente na depressão, nos transtornos de ansiedade, a causa ela é multifatorial. Então, a gente vai ter componentes aí genéticos, história de vida, história familiar, o próprio ambiente em que o indivíduo convive, a personalidade. Então, a gente começa a entender que é um todo. As pessoas tendem a acreditar que é só um fator. Não, a pandemia fez as pessoas desenvolverem um transtorno de depressão e transtorno de ansiedade. A pandemia vem aí como um fator desencadeante, preditor, mas não é somente esse fator que leva ao surgimento do transtorno. A gente pode ter um evento estressor que vai eliciar, que vai trazer, muitas vezes, o surgimento. Eu costumo muito comparar com a asma. Porque a asma é uma predisposição genética, mas você pode passar a vida toda sem desenvolver, sem ter o surgimento da asma, mesmo com a predisposição, mas a partir do ambiente, um ambiente muito úmido, com muitas infiltrações, você desenvolver a asma. Então, o transtorno ele vem com esse combo multifatorial, e não somente por uma causa, por um fator.
A senhora falou assim da questão, né, das doenças mentais, é um processo de construção, as patologias mentais, um processo de construção. Não dá para simplesmente ir na farmácia e comprar o comprimidinho e pronto, ou dizer assim, vou tomar hoje aquele remedinho famoso que todo mundo toma para dormir e no outro dia acordei bem. Não tem isso. O suicídio talvez seria esse último ponto em que a pessoa já tentou aí... não procurou ajuda, não tentou, não achou que esse caminho de construção poderia trazer resultado. O suicídio dá para a gente dizer que a pessoa acha que é esse comprimido que ele vai comprar na farmácia vai resolver? Exatamente. O suicídio, ele começa com a ideação suicida e depois a gente fala do comportamento suicida. Então, a ideação suicida vem desses pensamentos negativos recorrentes de que não vale mais a pena viver, de que a vida é muito difícil, que não vale mais a pena pensar em um futuro melhor, porque já está tudo perdido e as coisas só tendem a piorar. Então, sempre começa por essas construções no pensamento que são disfuncionais ou desadaptativas, que vão gerar crenças negativas. E a crença é tudo aquilo que subsidia a nossa existência. Pensando na metáfora do iceberg, a crença nuclear, a crença central, seria aquilo que está lá no fundo do iceberg, que a gente não consegue ver a proporção, mas que interfere em toda a nossa vida. Então, por exemplo, o indivíduo tem a crença central de que ele é uma catástrofe, de que ele não faz nada que preste. Aí vem a crença intermediária. Não adianta eu fazer uma faculdade ou investir na minha profissão, porque tudo que eu faço dá errado. E aí vem o pensamento automático negativo. Não vou me envolver em novos projetos, porque tudo que eu começo eu não termino. Não vou me envolver em novos relacionamentos, porque eu já sofri muito antes. E todo mundo é igual e vai me fazer mal, porque ninguém me ama da forma como deveria me amar. Aí começam as crenças que a gente chama de desamor, desamparo e desvalor. Então, tudo vai começar a partir do que o indivíduo aprendeu ao longo da vida a pensar, a sentir e a se comportar. Então, por isso que o pensamento ele não é alvo do aleatório. Pensei isso, é besteira. Não, os pensamentos não são besteira. Os pensamentos eles estão postos para que nós avaliemos. Por que eu estou pensando da forma como eu estou pensando? Porque o pensamento ele vai interferir em todo o meu funcionamento, no dia a dia, no trabalho, com a família, nos relacionamentos. Então, o pensamento não é algo aleatório. E o comportamento suicida, partindo da ideação suicida, começa justamente com essa construção da desesperança, do desacreditar. E aí o comportamento vem como resposta de alívio. Não dou mais conta, está tudo muito difícil, a minha vida nem vale mais a pena de ser vivida. E aí, então, o indivíduo, muitas vezes, chega a esse ato ou a tentativas, reincidentes, às vezes chegando de fato ao ato, ou às vezes trazendo até algumas sequelas. Doutora, eu vou agradecer a presença da senhora aqui. E é um assunto que a gente vai seguir falando. É um assunto que, se a gente começa a falar, vamos falando. E em casa tem gente que tem muita dúvida. Eu tenho certeza que alguém em casa já se olhou, já refletiu, já olhou para o lado e já se percebeu. E é preciso buscar ajuda. Muito obrigada. E a frase parece muito frágil para explicar isso, mas, por vezes, o cão que ladra morde. Com certeza. E eu sempre costumo dizer, Lorena, que a vida é sobre abraçar o nosso difícil para alcançar o nosso melhor. Então, não é escolher pelas facilidades, mas escolher pelo difícil, que eu entendo que é o que eu necessito para viver. Então, abraçar esse difícil de conquistar, de construir a saúde mental para que, de fato, se alcance uma realidade de vida mais saudável. Bom feriado agora. Obrigada, para você também.